Tipos de leitura. Que é a leitura? Como deve atuar o indivíduo, seja ele professor ou não, que se propõe a formar novos leitores. Com relação à leitura, podemos com certeza afirmar as leituras. Aliás, podemos distinguir pelo menos 3 formas de leitura, ou 3 atitudes do leitor durante o ato de ler. Vejamos. Inicialmente, temos a leitura mecânica, que consiste na habilidade de decifrar códigos e sinais. Até pouco tempo, pensava-se que a alfabetização resumia-se a isso: transformar os sinais pretos sobre a folha branca em sons identificáveis a palavras. A habilidade semelhante é de saber ler outras linguagens que não são do alfabeto, como códigos Morse e Braille. As pinturas musicais. Isso é leitura, sem dúvida, mas é seu nível mais elementar e não é desse tipo de leitura que temos em mente quando pensamos em leitura na escola. Outra forma de leitura é o que Paulo Freire denominou leitura de mundo, diferentemente da leitura mecânica da qual nos iniciamos na escola. A leitura de um mundo é um processo continuado que começa no berço e só se encerra no leito de morte. Com sua habilidade de ler o mundo marcada pela subjetividade de cada um. O leitor aproxima-se do texto tentando decifrar seus códigos e sinais. A leitura de mundo é, portanto, como bem ressaltou Paulo Freire, procede à leitura mecânica e ela deve somar-se essa habilidade de descodificar múltiplos sinais e códigos diversificados. Permite-nos, por exemplo, identificar significados nas modulações de voz dos contadores de histórias, ou perceber intenções no traço colorido das ilustrações dos livros, leituras de extratos sonoros e visuais que se ultrapassam e reforçam com palavras de um texto. Quando associamos a leitura à escola, logo pensamos nas aulas de português ou no espaço da biblioteca. Portanto, em geral, temos em mente a leitura de textos escritos, jornais e revistas e livros. Neste caso, estamos falando do encontro de 2 leitores, do autor e do seu leitor. São 2 mundos que se tocam se a experiência de vida de ambos for parecida. Se o texto falar de experiências semelhantes às já vividas pelo leitor, se a história se situar em locais de sua vivência, se o tempo retratado for aquele que o leitor conheceu, a leitura vai ter sabor gratificante do reconhecimento, e se ao contrário o mundo da ficção lida e for totalmente diferentes da experiência do leitor, ele terá prazer da descoberta. Sempre, porém, haverá, no momento da leitura, cruzamento de 2 mundos, por isso a leitura de um mesmo livro nunca será igual para 2 leitores, nem para o mesmo leitor, e em tempos diferentes de sua vida. Ele poderá então interromper leitura
para se perguntar como Machado de Assis, no seu poema Mudou o Natal, ou mudei eu. Terceira forma da leitura é a leitura crítica, que avalia a leitura mecânica e de mundo uma postura avaliativa, perspectiva, tentando descobrir intenções, comprando a leitura daquele momento com as outras que já feitas, questionando, tirando conclusões, e esse é um patamar de leitura que não se atinge de imediato, que se requer um percurso por parte do leitor. Para que seja capaz de fazer a leitura, é preciso estar com todo o conhecimento, a bagagem cultural, a postos estar com mente alerta e ser capaz de relacionar, confrontar, chegar a síntese e conclusões. Ser um leitor crítico não é dom e aprendizado. Por isso está ao alcance de todos nós, e um processo que se cumpre a poucos. Na escola, o professor deve atuar como um guia conduzido a seus alunos adiante neste processo. A trajetória percorrida pelo leitor em seu processo de formação reflete sua crescente competência e pede ao não coincidir com que seria escolar e que se encontra com sua idade cronológica, pode ser conhecida 6 etapas em sucesso, sendo que as 4 primeiras deve contemplar-se na primeira fase do ensino fundamental. São elas: pré-leitor, apenas ouve uma narrativa ser lida ou contada, ou lê uma narrativa guiado pela sequência de suas imagens, ou ainda com a ajuda de um adulto. Leitor iniciante é aquele que lê sem a ajuda de textos breves e facilitados. Leitor em processo, lê textos, dificuldade média, seja em relação ao vocabulário, a construção narrativa ou uso de linguagem. Leitor fluente, aquele que lê textos mais extensos e complexos. Leitor competente, aquele que lê mais complexos e capaz de reconhecer artifícios de construção, bem como estabelecer conexões entre diversas leituras. Leitor crítico, lê com total autonomia destes textos de qualquer extensão, identificando ilusões e submetindo-os, assim como estabelecendo relações entre textos lidos. A realidade que conhece sua vivência diária de cidadão, sendo inclusive capaz de emitir juízos críticos sobre o mundo, sobre o texto lido. Ao ingressar no ensino, o aluno deve ter atingido o último patamar da leitura, habilitando que poderá facilitar seu contato com a disciplina mais aprofundadas, específicas desse nível de ensino. Ocorre, porém, que nem sempre o percurso da leitura acompanha o desenvolvimento físico ou progressão escolar do leitor. E nesse descompasso entre o esperado e cumprido que se situa o problema maior do professor de português quando trabalha com literatura no ensino médio. Um breve depoimento da leitura. Para falar sobre formação do leitor, é preciso ver seu processo em seu início da infância,
é discutir como seduzir a criança para a leitura, ou como orientá-la, fornecendo-lhe os meios para fazer sua própria trajetória de leitor. A família e a escolha têm papel fundamental neste processo e a maneira mais eficaz de formar novos leitores. Pela via de contágio, isso conhece quando o pai ou o irmão, um amigo ou um professor consegue convencer o iniciante de que ler é mais que um entretenimento e uma necessidade não imprescindível. Como o ar que respira, falo por mim e de minha própria experiência de leitura. Não posso imaginar minha vida sem leitura. E o meu lazer maior, meu prazer, meu vício, às vezes penso que isso seja hereditário. Meu avô paterno, médico de roça, percorria a cavalo os caminhos que levava seus clientes nas colônias picadas, mas voltando para sua casa na cidade, lia os livros que mandava buscar na Alemanha. Pelo outro lado, minha avó materna, na época, desdobrava nas múltiplas tarefas de um seu hotel de cidade do interior, mas nas horas raras, livres que dispunha, lia seus poetas preferidos, em edições que encomendava da Europa. Muitos desses volumes ainda se conservavam na casa de meu pai até os anos 70 a 80. Não conheci esses avós, mas tinha no meu pai o meu modelo de leitor. Qualquer que fosse o tempo, de chuva ou sol, de vacas gordas ou magras, ele sempre reservava cerca de 2 horas por dia para ler. Se não tivesse nada de novo, relia o livro que já sabia. Certamente tinha percebido que hoje sei que cada leitura, o mesmo leitor e outro, e o livro guarda para esse leitor algumas coisas que antes lhe passará despercebido. Li muito na infância, na juventude, espelhada no exemplo para paternos, os livros de meu pai e das minhas amigas, dos meus irmãos de biblioteca itinerante. Naquele tempo, livros eram presentes, apreciados pelas crianças. Minha madrinha gostava de me dar histórias moralistas de Condessa. As meninas, por exemplares, Brás, a primeira comunhão. Lia de tudo sempre, joio e trigo, pérolas, miçangas, livros infantis e adultos, literatura, almanaques de farmácia, estampa de sabonete com informações culturais no verso, como o rio na enchente arrastava e que encontrasse pela frente. A motivação para a leitura. Mas voltemos ao problema concreto que, proposto a formação do leitor, dos requisitos são fundamentais à motivação para a leitura e a disponibilidade de livros adequados ao leitor-alvo. Teoricamente, os professores de português e as bibliotecas escolares satisfariam esse requisito, mas sabemos que não é bom isso. Nem é bem isso. Ana Maria Machado é um texto de reflexão sobre esse tema.
Diz ser incompreensível que alguém que não saiba nadar seja instrutor de natação. Porém, inúmeros professores que não são leitores tentam inculcar sem sucesso os seus alunos. Gosto pela leitura, a propaganda que fazem da leitura boa soa falso, pois eles próprios não acreditam nela. E os alunos percebem a incoerência. Portanto, o problema está mais atrás. Está na formação de leitores, dos professores, que mesmo tarde precisa ser de alguma forma recuperada. Mas como seduzir as crianças jovens para a leitura? A trajetória de leitura deve ser iniciada a mais cedo possível, antes da alfabetização escolar, pela audição de histórias e poemas, com a criança acompanha no livro a versão visual dada pela ilustração ou mencionarem o título do texto a seu autor. Os grupos de contadores de histórias que se formaram nas últimas décadas demonstram suas preocupações de levar o livro ao ouvinte. Além disso, o situarem o autor num contexto ou contarem algumas particularidades de sua vida, a época em que viveu, de seus pais de origem ou do personagem. Eles também ajudam a despertar o interesse e a imprimir esses dados na mente, de ouvir a bagagem cultural do jovem leitor. Vai então, pouco a pouco, se enriquecendo. Já no hábito da leitura, na escola, uma questão se coloca de início. Podem-se ensinar leitura. Maria de Fátima Cruz Vinil, professora com larga experiência na área de leitura do ensino médio, admite ser possível associar a leitura literária à escola, mas resolva que se não se trata de propriedade de ensino da leitura, esclarecendo-a. Apesar de se configurar como parte integrante da disciplina língua portuguesa, o gênero literário não se subverte ao discurso pedagógico. Portanto, não pode ser tomada como conteúdo programático de ser assinado. A atividade de leitura deve-se colocar como uma provocação para que o leitor, diante do texto, ou seja, dos conflitos das personagens, de suas experiências, de seu universo, de tudo que lhe revela sua humanidade, possa se colocar frente a si mesmo, na medida em que se depara com a vida do outro, ou se sente tocado pela subjetividade alheia, considerando também experiências de leitura do gênero lírico. Por exemplo, dominado de decodificação do código escrito e alcançando a posição do leitor em processo, a leitura na escola pode passar a ser compartilhada. O procedimento de leitura compartilhada, que vai um pouco além da trajetória do leitor, é o círculo da leitura com o leitor-guia. Esse é um procedimento que pode ser utilizado nas duas etapas de ensino, fundamental e também do ensino médio. É a crescente complexidade do texto lido que vai definir
a série que essa atividade será realizada para ser devidamente apreciada. Leitura de texto de Guimarães Rosa, por exemplo, precisa ser feita oralmente e, dada a complexidade de sua linguagem, precisa ter um guia capaz de esclarecer dúvidas, um guia que se tenha detido com atenção e talvez até munido de dicionário diante do texto. Bem antes de lê-lo em voz alta para seus alunos. Nesse tipo de leitura, com o texto em mãos, os leitores acompanham a leitura de um guia, normalmente o professor, que vai lendo em voz alta, transferindo para a voz as intenções do texto, demorando-se em explicações nas passagens mais sutis, chamando a atenção para o recurso estilísticos utilizados. Em outras palavras, ele vai desvendando, junto com os leitores, as estrelinhas dos textos. Nesse tipo de leitura, prepara o leitor para uma leitura autônoma, em turmas jamais treinadas, naquelas em que alguns alunos se destacam pela leitura expressiva. O professor pode alternar a leitura com esses alunos, interferindo apenas com os comentários que forem necessários. Ler sozinho em silêncio, essa é talvez a melhor modalidade de fruição de livros. Mário Quintana, inesquecível poeta gaúcho, dizia em um de seus textos poéticos que, ao ler, o único modo de se estar sozinho, acompanhando ao mesmo tempo sábias palavras, pois um livro de um mundo de leituras em seu ator, de seus personagens, dialogando com o mundo do leitor, e encontro desses dois mundos podem proporcionar ao leitor momentos de prazer, de humor e de esperança, de consolo, de reabastecimento, de energia e de conhecimento, de coisas novas. Essa é uma experiência de qual todos deveriam participar. E cabe à escola papel decisivo neste processo. O leitor que forma leitores. Como deve ser a atitude de um promotor de leitura, de um professor ou de um leitor guia à frente de um grupo? Em 2008, transcorreram 60 anos do falecimento de Monteiro Lobato, esse grande difusor da leitura e do livro que o Brasil teve a felicidade de possuir. Nós, professores, podemos buscar em sua obra infantil um modelo a seguir na figura da avó leitora. Dona Benta morava em um pequeno sítio no interior de São Paulo, mas sintonizava-se com o mundo todo pela leitura de jornais e de livros. A leitura trazia o mundo até a roça, e é interessante observar como ela se portava nas sessões de leitura que promovia à noite no sítio do Pica-Pau Amarelo. Em primeiro lugar, Dona Benta tinha preocupações de democratizar o acesso do saber. Isso se manifesta de dois modos. O primeiro é trazendo os jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Segundo,
bem como livros nacionais e estrangeiros para o meio rural, e o segundo é achado os moradores do sítio para compartilharem os serões. Seu conhecimento não se destina apenas aos netos Pedrinho e Narizinho, mas também à empregada Anastácia e à boneca Emília. O sabugo Visconde, paralelo de correlata à democratização do saber, Dona Benta procurava despir-se de autoritarismos. Nos seus serões, permitia que os ouvintes tivessem uma participação ativa, deixando que escolhesse suas experiências, que opinassem, que tecessem críticas e omitissem opiniões. Ela sabia ouvir, uma qualidade tão importante quanto o saber ler. Uma representação simbólica da atitude altia, anti-autoritária dessa avó é também reveladora da terceira característica de seu comportamento de leitura. A adequação da linguagem e dos temas ao nível de compreensão da plateia. É a cadeia em que se assenta nessas ocasiões, nos livros de Lobato, Dona Benta acomoda-se numa cadeira de pernas cerradas. Nesta cadeira, ela fica mais abaixo e desce ao nível de seus netos. E nessa atitude de igualar-se a eles na altura. Abranda também a posição superior que exerce naturalmente na família, como matriarca, da mesma forma. Desce a linguagem, o tratamento dos assuntos de suas leituras, ao nível de compreensão de seus ouvintes. Leitura sem compreensão não é leitura. Dessa postura, a Dona Benta, que procura democratizar o acesso ao saber, despir-se de atitudes autoritárias e levar a leitura ao ouvinte, ou com uma compreensão plena do texto lido pela adequação de tema de linguagem. Podemos ter um exemplo a seguir. Se quisermos ser leitores que formam novos leitores, seja no hábito doméstico ou seja no ambiente escolar. A transição do ensino fundamental para o ensino médio. Um preocupante problema se apresenta aos professores de português na transição do ensino fundamental para o ensino médio. Como fazer ponte para preparar um aluno para a leitura de textos da leitura brasileira? Trabalhar primeiro com textos informativos, jornais, revistas, recorrer das obras escolhidas do acervo juvenil, selecionar textos menos complexos da leitura para adulto, apelar para a literatura trivial. Denominação de juvenil aponta para o conhecimento que se tem da adolescência em nossa sociedade. Até pouco tempo, se era criança ou se era adulto, e é assim que vemos os heróis das histórias de fadas transformando-se de meninos frágeis, desajeitados, em homens viris, independentes, quase na noite para o dia. Hoje, o adolescente, em toda uma produção cultural, com jornais e revistas diversos voltados para eles, assim como serviço especializado na forma de clínicas médicas e psicológicos, que se
distribuam sobre problemas propósitos dessa fase de transição entre a infância e a vida adulta. A literatura acompanha esse caudal. Por outro lado, percebe-se existir hoje ambiguidade em relação à adolescência, pois ao mesmo tempo em que os jovens avançam na escolaridade, não sendo raro o seu ingresso na universidade. Por volta de 16 anos, no plano psicológico e comportamental, eles tendem a prolongar indefinitivamente a adolescência, mantendo-se dependentes dos pais muito além dos 20 anos de idade, que oficialmente marca o início da vida adulta, vindos de anos. Professores mais antigos que ainda estão na atividade podem testemunhar como esse aparente paradoxo que refletem atitudes desabusadas, descompromissadas de muitos alunos que querem ser tratamento de adultos, mas parecem recusar-se a amadurecer. A ideia de se fazer um tipo de texto voltado para o adolescente é relativamente nova às gerações passadas e que se iniciavam na leitura pela história, em quadrinhos e revistas infantis, prosseguindo com Lobato e daí as novelas de aventuras. Passavam a leitura dos grandes autores nacionais, naturalmente que sem traumas nem solavanco, mas o percurso do leitor médio tinha acesso a livros que já em outra questão, neste nosso país tão cheio de desigualdade. Era assim nos tempos pré-televisão, quando a leitura se incluía entre opções de lazer sem qualquer vínculo com a escola. É interessante observar que os textos hoje considerados legitimamente infantil e juvenil, como os contos de fadas folclóricos ou romances, a arte então colava-se qual sombra do seu público. A imaginação presidia suas traumas pela pouca complexibilidade de sua construção narrativa. A arte então colocava na qual a sombra de seu público, ambos leitor e obras fantásticas e simples menores em qualidade e importâncias ingenuais e complexos, não mais que os aborsos ou rascunho pessoas de texto em fase rudimentar. Daí o caráter moralista didático que marcou grande parte da literatura interessada à criança ou jovem no Brasil. Raptura dessa prática domesticadora de seu Lobato. Os anos 60 e 70 viram incluir no Brasil a produção de seus livros destinados à criança e ao adolescente.